Tá, eu vou falar da parte da biografia do René Descartes. Ele nasceu no dia 31 de março de 1596, na cidade de Haye, na França, e faleceu no ano de 1650. Ele estudou no colégio de jesuítas Royal Henry, que é estabelecido no castelo de La Flèche. A frase mais famosa do René Descartes é a frase "penso, logo existo". Quando fala no nome dele, a frase na mente que vem é essa de todo mundo, a frase mais famosa. Daí, em 1618, ele iniciou os estudos com matemática com o cientista holandês Isaac Beckman. Aos 22 anos, ele começou a formular sua geometria analítica e seu modo de raciocinar corretamente. Ele realizou diversos trabalhos na área da filosofia, ciências, matemática, relacionou a álgebra com a geometria, fato que surgiu a geometria analítica e o sistema de coordenadas, conhecido hoje como plano cartesiano. Em O Tratado do Mundo, uma obra da física, Descartes aborda a tese da heliocentrismo. Porém, em 1633, abandona o plano de publicá-la pelo devido da condenação do Galileu pela Inquisição. Em 1649, foi para o Estocolmo, na Suécia, como professor a convite da Rainha Cristina, no dia 11 de fevereiro de 1650. René Descartes falece e ele morreu por pneumonia. Bom, eu vou estar falando um pouquinho sobre as obras de Descartes, e a primeira é Discurso sobre o Método, que fala que a razão dentro do homem é igual em qualquer homem, mas a diversidade de opinião vem da condução do seu raciocínio, que alguns conduzem de maneira boa e outros de maneira má. Outra obra também é Meditações sobre a Filosofia, que carrega 6 séries de objetificações e respostas que mostram a existência de Deus e o fato da alma ser imortal, para Descartes. E a última obra é Princípios da Filosofia, que ele apresenta o método cartesiano aplicado no mundo visível e faz síntese de conhecimento humano partindo sempre de um raciocínio lógico. Eu vou falar sobre Descartes e a filosofia. Descartes revolucionou o pensamento filosófico moderno, dando origem a uma tradição racionalista, onde se acreditava que o conhecimento é inato ao ser humano, ou seja, nossas ideias nascem conosco. Também, assim como Platão, Descartes acreditava que o corpo era formado por uma dualidade psicofísica, que seria tipo mente e alma e o corpo. E ele nomeou essas duas partes como mente e alma como res cogitans, que seria coisa pensante, e res externa, o corpo, que seria coisa externa. Ele acreditava que o maior atributo do ser humano é a alma e o corpo é só a extensão dela. Então, o corpo depende da alma para viver, mas a alma também. Então, seria uma dualidade, né? Eles precisariam viver em mutualidade. Descartes também sugeriu uma nova visão da natureza, que anulava o significado moral e religioso que tinha naquela época. Ele acreditava que a ciência devia ser prática, clara e não especulativa. Foi aí que ele criou seu método. Ele também observou seus professores de matemática, né, que eles tinham um método preciso e exato para chegarem à conclusão lógica de raciocínios, que garantia certeza e não gerava controvérsia nos passos. Ele acreditava que não era possível formar uma filosofia sólida num terreno movediço. Então, ele foi e criou um método, dividido em 4 partes, para que tudo ficasse mais claro. Ele sempre se preocupou muito com a clareza das coisas. Então, ele propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse completamente fundada na verdade e que tudo que era explicado pela filosofia fosse muito claro. E é isso. Descartes procurava uma metodologia correta para chegar ao conhecimento verdadeiro, e para isso ele criou um método com 4 passos, sendo evidência, análise, síntese e revisão.
Na evidência, vai ser a regra que permite ter clareza e distinção dos princípios inteligíveis, como uma pista que aquilo realmente é algo verdadeiro. Na análise, vai ser dividir o objeto em maior quantidade possível para examinar cada parte e assim ficar mais fácil de resolver e ter um melhor resultado. Na síntese, vai reagrupar todas essas partes, que aí tu vai ter o objeto novamente, só que com cada parte resolvida, e assim tu consegue chegar ao conhecimento verdadeiro. E a revisão vai ser tu olhar esses 3 passos e ver se eles realmente estão aplicados da forma correta. Assim, realmente você vai chegar ao conhecimento verdadeiro. Dedução, razão e conhecimento inato são os que compõem o racionalismo. O conhecimento verdadeiro só advém da razão, pois a razão e a lógica são as únicas fontes que geram conhecimento humano. De acordo com o próprio René, o ser humano já nasceu como uma folha em branco, ou seja, nenhuma experiência vivenciada ainda. Então, o ser humano ele é capaz de construir seu próprio pensamento. É formado pelo pensamento e pela dúvida, pois antes de adquirirmos ou organizar algum conhecimento, é necessário nós duvidarmos, ou seja, a realidade precisa ser questionada, contestada. Ou seja, para alcançar a verdade é necessário questionar tudo à nossa volta, ou seja, todos os conhecimentos já existentes. E assim temos a famosa citação de Descartes, que é penso, logo existo. E além disso tudo que eu já mencionei anteriormente, temos as 4 regras. E a primeira seria da evidência, que basicamente se resume ao que é evidente é o que é verdadeiro. Existe também a regra da análise, que é basicamente dividir as dificuldades sem nenhuma limitação. Também existe a regra da ordem, que é basicamente organizar os problemas do simples ao mais complexo. Existe também a regra da enumeração, e é basicamente durante a resolução do problema, é preciso realizar algumas verificações gerais, para que nenhum aspecto do problema seja esquecido no processo. Então, eu vou falar sobre as ideias de René Descartes. Uma dessas ideias é que a razão é inata ao ser humano, ou seja, a gente já nasce com as ideias racionais. O que diferencia de uma pessoa para outra é como a gente utiliza essa inteligência. Outra ideia é que todo conhecimento ele deve ser claro e distinto. O que gera dúvida, ele é para ser afastado do âmbito de conhecimento verdadeiro. E mais uma ideia é de que o conhecimento filosófico deve ser consolidado por um método que garanta a confiabilidade do que se conhece.